nosso módulo 1, nós vamos falar sobre a introdução às leis de incentivo à cultura. Vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos e também a evolução histórica de tudo que aconteceu aí na cultura até chegarmos ao cenário atual. Eu vou te incentivar também, eu vou, na verdade, te mostrar como aprender a identificar essas leis de incentivo à cultura para que você possa começar a trilhar o seu próprio caminho. Eventualmente você vai ver que eu vou desviar o meu olhar um pouquinho para baixo, mas é para que eu possa estar acompanhando o slide. Em alguns momentos eu vou deixar o slide aí na tela para você também poder acompanhar, ok? E eu vou deixar um link disponível com uma apostila, com um resumão de tudo que a gente está conversando por aqui, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Eu quero iniciar esse curso te fazendo uma pergunta. Você já percebeu como alguns filmes, até grandes, né? Alguns espetáculos, algumas exposições, alguns festivais, algumas festas de rua, muitas vezes, acontecem até de graça? E o porquê que seria de graça? Muito possivelmente porque as leis que incentivam a cultura financiaram esses espetáculos, financiaram essas exposições e esses festivais. Pois é, essas leis, elas são a ponte aí entre o setor público e os artistas, né? E muitas vezes também passando aí pela iniciativa privada, tá? Hoje a gente vai entender um pouquinho como que tudo isso começou e por que isso é importante. Vamos lá? E o que são as leis de incentivo à cultura? As leis de incentivo à cultura são instrumentos legais que permitem que empresas e pessoas físicas apliquem parte dos seus impostos devidos em projetos culturais. Existem também financiamentos que não são realizados através de empresas, nem através de pessoas jurídicas. São financiamentos diretos do governo, tá? Geralmente do governo federal ou estadual, mas que utilizam aí o apoio do município para alcançar uma localidade. Ou seja, o estado ele cria alguns mecanismos para facilitar que tais valores que estão disponibilizados para a cultura cheguem na mão de pessoas que vão realizar projetos culturais, tá? E benefício em si é para a sociedade. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que, embora o governo ele possa financiar de forma direta, quem abastece financeiramente o governo é a sociedade, através do pagamento dos impostos. Então, o governo ele recebe os impostos e ele utiliza parte desses recursos dos impostos para várias áreas, dentre elas a área da cultura. Lá no iniciozinho, né, 1930, até os anos de 1980, as políticas públicas de cultura, elas eram quase inexistentes. E quando existiam, elas eram totalmente ligadas ao Estado e também elas foram aplicadas durante muito tempo como uma forma aí de censura. Ou seja, eu só vou financiar aquilo que eu quero que realmente seja aplicado, né? Até porque a gente sabe que o Brasil ele viveu tempos de ditadura. Com a Constituição de 1988, nos artigos 215 e 216, foi consagrado aí o direito à cultura. E aí, em 1991, nasce a primeira lei assim, de incentivo à cultura de renome, que é a Lei Rouanet, a Lei 8.313 de 91, que foi um marco aí do incentivo fiscal à cultura. Em 93, surgiu a Lei do Audiovisual, que é a Lei 8.685 de 93, e aí de 2020 a 2023 começaram a surgir as leis emergenciais para fomentar a cultura naquele período em que a pandemia derrubou aí as possibilidades dos artistas, principalmente dos pequenos artistas. Então nasceu a Lei Aldir Blanc I, que é a Lei 14.017 de 2020. Posteriormente, em 2022, vem a Lei Paulo Gustavo, que é a Lei 195 de 2022, e elas reforçaram aí a importância do setor cultural em tempos de crise. E depois surgiu, né, posteriormente, a Lei Aldir Blanc II e outras leis que vieram sendo complementadas aí ao longo desse período. Então, a cultura ela é consagrada na Constituição como um direito
social. E a Constituição ela afirma que o Estado vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. As leis de incentivo, portanto, elas são instrumentos de execução desse processo constitucional. A Constituição, ela determina que todos têm que ter acesso à cultura, e aí vem leis que vão complementando essa ideia e organizando como que isso deve ser feito, né? E como que esse fomento deve ser feito. Ok até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode deixar algo aqui nos comentários, ok? E existem alguns tipos de mecanismos. Por exemplo, o fomento direto, que é quando o governo ele repassa diretamente aos estados e aos municípios uma verba. Um exemplo disso são as leis Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Existe também o incentivo fiscal, ou seja, um patrocinador, geralmente uma empresa, uma pessoa jurídica, ela deduz parte do seu imposto incentivando a cultura. Temos aí exemplos da Lei Rouanet, Lei do Audiovisual. Eu quero abrir um parênteses aqui, nós vamos falar disso mais na frente, mas, por exemplo, aqui na nossa região, e para quem não sabe, nós estamos aqui, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente tem a CSN, que tem a Fundação CSN, e ela disponibiliza projetos culturais através de um caminhão, de um trio elétrico, de setor de teatro, enfim. Se você já viu esse caminhão rodando por aqui na região, principalmente aqui na região, você pode saber que isso é um projeto de incentivo fiscal. Parte dos impostos que a empresa deveria pagar são utilizados para fins de incentivo e de fomento cultural. Tem também os fundos públicos, tá? Que são recursos públicos aplicados diretamente à cultura, à área cultural. E a exemplo, a gente tem aí o Fundo Nacional de Cultura. Hoje, no Brasil, existem dezenas de leis e editais estaduais e também municipais que disponibilizam recursos para a cultura. E você compreender como que essas leis funcionam, onde você pode se encaixar nessas leis e também assim saber quais recursos você pode utilizar para colocar aqueles seus projetos, né, em prática, vai ser muito importante para a sua jornada como produtor cultural, como um criador, né, de produtos culturais, como um artista em si. Então, nos próximos módulos, a gente vai decifrar cada uma dessas leis, que já mencionamos algumas aqui, e vamos aprender aí o passo a passo para você se cadastrar, captar recursos, e também, lá no finalzinho, nós vamos falar sobre prestação de contas. Então, mais do que uma questão de burocracia, entender essas leis é algo realmente que desburocratiza e dá a você o poder de ter acesso a esses recursos que vão se enquadrar no seu perfil. E isso é um poder, né, de transformação social. Então, a boa notícia aqui que eu quero te dizer é que qualquer pessoa ela pode participar, desde que preencha aí alguns requisitos, e essas pessoas poderão participar tanto como artistas, como gestores desses recursos ou como patrocinadores também. No nosso material de leitura, eu vou deixar para você algumas referências e alguns materiais de leitura que vão te auxiliar nessa sua jornada de entender e de decifrar essas leis de incentivo à cultura, tá? Vou deixar ali todas as legislações que nós falamos, né, um númerozinho para você procurar lá no site do Planalto. Vou deixar o link do site do Planalto também para que você procure com mais facilidade. Vou deixar alguns artigos de alguns sites que eu pesquisei e que vão te ajudar a compreender a importância dessas leis de incentivo à cultura, tá? E na apostila também vai ter algumas atividades. Então, ao final de cada módulo, você faz as atividades para que você consiga compreender um pouquinho melhor o que nós estamos falando, tá? Hoje, como atividade, eu vou deixar aí que você faça uma leitura da Constituição, tá? Da linha do tempo dessas leis e que você faça um exercício prático também.
que é criar um pequeno texto respondendo a algumas perguntas que eu vou deixar na apostila, tá? A principal pergunta é a seguinte: se você tivesse um projeto cultural hoje, como que as leis de incentivo à cultura poderiam te ajudar a realizar esse projeto? É algo para que você pense, para que você reflita e para que de fato você consiga alcançar o quanto essas leis são importantes e quanto elas podem te ajudar se aplicadas da maneira correta, ok? Outra pergunta que eu vou deixar aqui para vocês é: qual a lei de incentivo você já ouviu falar? Quais dessas a gente já comentou? Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc, Lei do Audiovisual, Lei Paulo Gustavo, você já ouviu falar? Você conhece alguém que já participou aí do incentivo de alguma dessas leis e produziu algum conteúdo, né? E como que essas leis já impactaram aí na sua cidade ou região? Você já viu algum projeto relevante criado através dessas leis? Então responda todas as perguntas, faça todo o exercício e eu te espero no próximo módulo, na próxima aula, para a gente poder ir aprofundando um pouquinho mais aí sobre as leis de incentivo à cultura. E mais especificamente, módulo 2, vamos falar da Lei Rouanet. Até breve!